Fala, crente, como é que você tá? Paz do Senhor, tudo bem? Eita, glória, glória a Deus. Irmão, DJ, solta os anjos para nós, por favor, libera eles. Aleluia. Aí, glória a Deus, obrigada. Gente, é um prazer estar aqui. Eu falava ontem com o pastor Fábio, que não é comum, para ser sincera, eu sou muito caseira. Eu vou onde Deus manda, mas eu sou muito caseira, eu amo minha casa, eu amo estar em casa, amo estar em Madrid. Mas eu estava compartilhando com o pastor Fábio que como eu amo estar com eles, eu me sinto em casa quando eu estou com o pastor Fábio, quando eu estou com a pastora Aline. E isso se estende a Lagoinha Dublin, quando eu estou no meio de vocês, eu me sinto em casa, altamente em casa, me sinto muito à vontade com vocês, e isso não é comum, de verdade, não é comum, é muito especial, eu sinto uma graça de Deus, vocês são muito especiais, eu já amo muito vocês, e obrigada por me receberem aqui hoje, receber a minha família, e é isso. Antes de começar a pregar, eu queria falar do Deep School. Ontem nós tivemos a inauguração, o início do Deep Tour, né, que abriu com tudo aqui em Dublin e foi um tempo tão incrível, maravilhoso, sobrenatural, indescritível. Eu não sei você, mas quando às vezes eu vou descrever algo que Deus fez, parece que as palavras elas são curtas, elas são pequenas diante da grandiosidade daquilo que a gente quer falar. E às vezes parece que quando você está falando, você fala assim, mas é isso, mas ainda não é isso, porque é muito maior. Então só você vivendo para realmente saber. E o Deep School, ele nasceu do desejo de equipar a igreja no sobrenatural. É uma escola online de fundamentos e ativação no sobrenatural. Para as pessoas que querem crescer espiritualmente, que elas querem estabelecer uma identidade e também viver o seu propósito. Você tem o desejo de viver o seu propósito? Pode ser que você já saiba qual é, pode ser que você não saiba, pode ser que você esteja no início do caminho, acabou de se converter, ou pode ser que você já sirva ao Senhor, já é um vocacionado, já é um pastor, seja qual seja a estação e o tempo que você está vivendo, o Deep School é uma resposta para você, porque não existe alguém que já... tentando falar espanhol, como se eu já dominasse desse jeito. Não existe alguém que já esteja tão profundo que não possa ir mais fundo. Então existe um lugar de maior profundidade no Espírito e é para você. E você que quer crescer em Deus, então você pode escanear aí esse QR Code e viver um tempo incrível, indescritível da parte de Deus, sendo equipado para viver o ID e manifestar o reino. Amém? Glória a Deus! Amém. Dentro do grupo, você escaneia o QR Code. Dentro do grupo nós vamos passar todas as informações. Isso aqui é apenas para você ter as informações. Então você entra no grupo, nós vamos explicar quando vai começar, como vai ser, tudo certinho, quando os módulos vão ser liberados. Então você pode escanear para você ter todas as informações lá. Amém? Glória a Deus. E se você puder, abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Aleluia. Quem encontrou o Efésios 4 diz amém. Quem não encontrou diz Escola Bíblica Dominical. Brincadeirinha. Quem não encontrou diz espera um pouquinho. A pessoa fica até com vergonha, nem vou falar nada. Vamos lá. Abriu o 4, agora vai para o 27. 4, versículo 27. Eita, um já leu, falou eita. Ele é o final de uma frase e está dizendo assim. Efésios 4, 27. E não deem lugar ao diabo. E vai ser só esse versículo que a gente vai ler. É o seguinte, vamos fazer um combinado, eu e você? Nós estamos prestando um culto. E quando a gente presta o culto, a gente faz isso junto. Você não está numa sala de cinema, você não está assistindo uma apresentação e nem mesmo uma palestra. Você está cultuando ao Senhor, concorda comigo? Então, quando a gente está cultuando ao Senhor junto, nós expressamos aquilo que está dentro do nosso coração. E você pode fazer isso comigo hoje, só hoje. Eu vou embora amanhã.
Aí você pode voltar ao que você quiser. Mas hoje você vem comigo, por favor. Uns mais animados, vem comigo. Então vamos dar glória, aleluia, dar lugar para o Senhor. Vamos expressar o que está dentro do coração. Por quê? Me pergunte por quê. Porque Deus trabalha com parceria. Deus não trabalha com espectador. Deus trabalha com parceiros. E como que isso funciona? Pode parecer que não é espiritual o que nós acabamos de falar aqui antes. Você corresponder com glória a Deus, com aleluia, levantar a mão, sentir a presença. Mas você pode simplesmente ficar paradinho e às vezes a tendência da gente ficar estático é nós nos tornarmos espectadores daquilo que Deus está fazendo. E nos tornarmos espectadores pode nos levar à passividade ou então pode nos levar a ser analíticos e críticos. E nós não estamos aqui no The Voice, nós não temos uma bancada de jurados, nós temos filhos reunidos que vieram engrandecer o nome do Senhor e escutar o que Deus está falando na terra no dia de hoje para esse grupo. Então como nós andamos no sobrenatural? Nós começamos a andar no sobrenatural quando nós reagimos ao que Deus já está fazendo. Nós começamos a andar no sobrenatural quando eu começo a perceber que Deus está falando comigo e eu solto um glória. Quando essa frase que foi falada faz sentido, eu dou um aleluia. Você está entrando em parceria com o Espírito Santo, com o que Ele está fazendo. Você está dizendo aqui, não, eu não estou aqui só para assistir, eu estou aqui para participar do que o Senhor está fazendo. Porque deixa eu te falar uma coisa, como é que Deus trabalha? É parceria? Ele dá a direção e nós damos os passos. Ele fala, e aí assim como Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, enquanto Deus está falando, você já começa a corresponder. Porque à medida que você corresponde, mais revelação vai alcançando o seu coração. Se você é fiel à porção que Deus está te dando, Ele vai acrescentar mais. Você pode parecer o menos provável. E às vezes os que são menos prováveis são os que investem mais no Senhor. Porque eles sabem que por eles mesmos não dá bom não. As pessoas me perguntam, por que você é tão intensa? Por que você ama a Deus? Porque eu não presto no vale o dado. Eu sem Ele não tem graça. Tudo que você vê de bom em mim é Ele. Tem um verso que diz assim, o versículo, que aquele que foi muito perdoado, Ele muito ama. Então as pessoas que se aproximavam de Jesus, quando Jesus caminhou aqui, eram os piores. Eram aqueles que ninguém queria, aqueles que se achavam alguma coisa, eles já tinham um grupinho deles, e eles já tinham a arrogância, o orgulho, impediram eles de ter uma revelação da salvação. Mas aqueles que realmente sabiam que ninguém via nada neles, em Jesus eles viram um propósito, em Jesus eles viram uma saída, e eles viram alguém que é Deus mesmo falando algo sobre eles que mais ninguém havia dito antes. E eu tenho certeza que assim foi o seu encontro com Jesus. Você ouviu coisas na sua vida, toda a vida, não comecei a pregar, é só a introdução ainda. Só estou te preparando para você vir comigo, tá bom? Eu tenho certeza que você ouviu muitas coisas no longo da sua vida. Mas de repente você teve um encontro com alguém que olhou para você de uma maneira diferente e falou ao seu coração, revelou a sua identidade, falou com você, te olhou com amor como ninguém antes, nem seus pais. Esse é um encontro com Jesus e Ele é irresistível. Então abre seu coração, vamos ter mais um encontro hoje? Nossa vida é marcada de encontros sobrenaturais. Nós temos o primeiro quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. E sucessivamente outros que vão marcando novas estações, novos tempos e novas profundidades. E eu quero mais, não sei você. Eu sou pessoa de costume, não sei como é que você é. Se eu conheço um restaurante bom, eu vou sempre nele. Eu falo, para que eu vou tentar errar se eu já estou acertando aqui? Então, querido, você sabe como é bom a presença de Deus, então deseje mais. Deus, os filhos que Deus levanta, Ele levanta filhos para poder caminhar em um caminho, e não é sobre isso que eu vou falar, mas eu termino agora, em um caminho superior. A mediocridade, ela não cabe no reino.
E se a gente caminha em mediocridade, nós vamos viver um evangelho deformado, fragmentado, que não expressa o reino que nós representamos. E deixa eu te falar, às vezes pode ser que você não saiba falar de Jesus, mas se você sabe andar com Jesus, você não precisa nem falar. Porque as pessoas vão ser atraídas pela presença de Jesus na sua vida. Não se preocupa se você não sabe falar. Ou se você sabe falar bem, se preocupe em andar com aquele que ele por si só, a presença dele por si só, faz com que a graça do Senhor esteja sobre você. E as pessoas vão vir atrás de você, me escute. Elas vão vir perguntar o que você tem. Eles podem até dizer que não acreditam em Deus até o primeiro problema. Aí eles sabem onde buscar a solução. Nos filhos que caminham com Jesus. Amém? Vocês vão vir comigo? Vamos pregar junto? Então vamos para cima. Vamos embora. Não deis lugar ao diabo. A partir do verso 17, Paulo começa a instruir aquela igreja de que eles não devem andar na carne, senão viver uma vida no Espírito. Porque quando nós caminhamos na carne, nós estamos abdicando de uma herança, nós estamos abdicando de um caminho superior e de um poder que nos salvou e está nos levando a lugares de maior intimidade, revelação e transformação em Deus. Mas quando nós paramos de dar ouvido ao que o Senhor está falando, através da vida do seu pastor, do seu discipulador, da palavra liberada no GC, através do seu tempo de devocional, através do seu tempo de oração, e nós decidimos abrir a nossa vida para outras realidades, ou simplesmente não permitir que Deus toque aonde Ele quer tocar. O que acontece é que abrimos espaço dentro da nossa vida para a ação do diabo. Paulo instrui a partir do verso 17, ele diz assim: abandonem o velho homem e comecem a viver como uma nova criatura em Cristo. Deixa para lá a mentira, deixa de ser movido pelas emoções, controla a sua ira, trabalha com honestidade e fale com as pessoas com amor e graça. Estou resumindo o que ele falou antes. E dentro dessas instruções ele chega no verso 26, antes do 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira, mas eu quero que vocês centrem, Lagoinha Dublin, e nem deis lugar ao diabo. Quando ele fala não dá lugar ao diabo, é porque o velho homem, ele estava acostumado a ser dominado pelas suas vontades e pelas suas emoções. Antes de conhecer a Cristo, nós não sabíamos diferenciar o nosso ser das nossas emoções. Nós não somos o que nós sentimos. Nós não somos os nossos desejos. Nós somos um espírito. Só que por causa da cultura gerada em nós, por causa dos filmes, é propaganda. Por causa da cultura disseminada através de filmes e músicas, nós aprendemos que nós somos liderados pelas nossas emoções. Por isso que muitos casamentos acabam. Porque eles falam assim, é que não tem mais amor. Amor não é um sentimento. Paixão sim. Amor não. Porque se amor fosse um sentimento, ele não seria um mandamento. O amor que vem de Deus é um mandamento. E nós escolhemos amar. Eu ia entrar numa treta aqui, mas o Espírito Santo já me segurou, eu não vou entrar. Graças a Deus, obrigado, Senhor. O que eu seria sem o Senhor? Obrigada. Já senti o livramento. Já vi o fuxico gospel. Ai, Jesus, obrigado. Quando Deus não usa quando não é o próprio Espírito Santo, o Espírito Santo não funciona assim. Quando ele não consegue me parar, o Julian já me olha. Aí eu falo, ai, ui, graças a Deus, tem 2 filtros aqui. Pode rir, gente, não é pecado não, Deus continua aqui, aleluia.
Então ele fala assim, não deem lugar ao diabo. E isso está ligado diretamente ao controle das suas emoções. E ele fala assim, se você por algum acaso se irar, não peca. Então ele fala assim, a ira é pecado? Mas qual é o pecado? É atuar debaixo dessa raiva. É pagar o mal com o mal. É não oferecer às pessoas o perdão. Mas pastora, isso é muito difícil. Não, isso não é difícil. Isso é impossível. Impossível para aqueles que não nasceram de novo. Porque aqueles que nasceram de novo não estão mais debaixo do domínio das trevas. Nós só podemos dar o que temos. E eu posso dar perdão, eu posso dar graça, eu posso dar amor, eu posso dar outra face, eu posso caminhar outra milha. Deixa eu te falar um negócio, ser crente é ser agressivo. Eles olham para nós, eles veem, oh meu Deus, gente inofensiva. Não, você não tem noção. Nós somos agressivos pra caramba. Mas com quem a gente tem que ser? Com Satanás e com a gente mesmo. Com Satanás não é licença não, igual a Julinha pregou no culto passado. E com a gente mesmo é a mesma coisa. Muitas vezes a gente ainda está aprisionado porque somos permissivos com a gente. Sabe a frase do capeta? Autoria Satanás. Está escrito assim, na Bíblia dele, seguramente. Está escrito assim, eu mereço. Ó Deus falando na terra. Eu mereço. Eu estou muito cansada. Aí você está cansada, aí você baixa a guarda. Aí Deus está falando assim, não dá lugar para o diabo. Quando Ele dá essa ordem, não dá lugar para o diabo, Ele está falando assim, a guerra já está estabelecida. Se levante em autoridade. Cerca aquilo que eu já dominei para você. Aquilo que eu já tomei para você. E não dá lugar para o diabo. É a mesma coisa. Muito custo. A gente consegue alugar uma casa com muito custo, alugar um quarto. E aí de repente você deixa a porta aberta. Você não cuida da janela, você deixa qualquer um entrar. Não é assim não, querido. Quando a gente está numa zona de guerra, a gente está vigilante o tempo todo. Está escrito vigiai e orai. E o vigiar e orar, ele não é a condição de um momento de guerra. Ele é a condição do cristão. Você quer ver um exemplo básico? Claro, na nossa frente, Israel está cercada pelos seus inimigos. Israel pode baixar a guarda, querido? Baixa a guarda para ver. É uma bomba e acabou. Na época que nem tinha guerra, quando nem tem nenhuma ameaça, nenhum ataque, é galera de fuzil na rua. É o caça, passando de um lado do outro. Ué, mas não tem guerra. Baixa a guarda para tu ver. Baixa a guarda para tu ver. E uma das coisas, aprende também. Tá cansado? Ai, pastora, lutei muito, estou muito tempo perseverando. Tá cansado? Deita e dorme e descansa. Mas não baixa a tua guarda. Tá celebrando uma vitória? Celebra, mas com arma na mão. Neemias, querido, nós estamos edificando os muros. E ao mesmo tempo que edificamos, estamos com armas na mão. Porque todo o território, Lagoinha Doble, me escute. Todo o território conquistado, ele foi tomado de alguém. E esse alguém que foi tomado quer o território de volta. E quando fala que as portas do inferno não prevalecerão, é porque a igreja não só conquistou, como ela segue conquistando e avançando. Mas além de conquistar, ela cuida daquilo que já foi conquistado. Você não tem noção o preço que é conquistar em uma terra como essa, Europa, querido. O povo acha que desafio está em outros continentes. Acha que está aqui é luxo. Estou falando de ministério. Não é não. Tem escassez de ministros. Aqui é cara, coragem e Jesus. Porque primeiro Jesus, tá? Não nessa ordem. É Jesus, cara, coragem e uma família junta, bem unida, né, pastor?
Não é moleza. Então eu quero falar uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, não arreda o pé do território que já foi conquistado. Ontem nós tivemos um dia maravilhoso. Foi muito bom. Mas sabe qual é a minha oração? E por isso que também tem o Deep School. Nosso desejo não é que vocês tenham um momento legal. O desejo de Deus não é experiências. Porque se tu quer uma experiência, vai viajar. O desejo de Deus é marcar a sua vida para sempre. O desejo de Deus é te equipar de um jeito que depois do Deep, meu querido, ninguém te para mais. Só que o desafio não é o romper ali. O romper ali, a atmosfera está propícia. Deus está fazendo algo sobrenatural. O que a gente viveu naquelas 4 horas é sobrenatural. Só que agora que são elas. Agora que é o maior desafio. É tu voltar para a tua vida normal. E aí? É aquilo que foi conquistado. Você plantar o pé. Quando a palavra de Deus diz resistir ao diabo, Ele está falando assim. Alguém me ajude aqui, por favor? Uma pessoa. Vem. Fique em pé aqui, por favor. Esses são vocês. Bonita, igual a Ellen. Fica firme aí, irmão. Sei que você está de saltar. Bota o pezinho na frente, outro atrás assim. Isso aqui. Isso. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo, o que é resistir ao diabo? Resistir ao diabo é porque ele vai fazer pressão. Ele vai querer te mover do seu lugar. Ele vai querer conquistar de novo, Ellen, aquilo que Deus, através do Espírito Santo, rompeu na sua vida. Ele vai querer que você volte atrás. Mas o que você faz? Não, você vai para frente. Ele não vai nem conquistar o que já está estabelecido pelo Senhor. Muito pelo contrário, você continua avançando. Amém, obrigada, querida. Não arreda o seu pé. Amém. Seguimos. A palavra não deis lugar ao diabo. Lugar vem do grego lopos, que significa, é bonito isso, espaço, oportunidade, acesso, região. Aqui não se refere só a um local físico, mas uma brecha ou uma oportunidade que se dá ao inimigo. Deixa eu te falar. Ele não precisa que você abra a casa toda, basta um espaço, ele é oportunista. Cuida do que Deus já estabeleceu na sua vida. Você que é casado, cuida do seu casamento, porque tem alguém querendo roubar o teu casamento. Você que tem filhos, cuida dos seus filhos, porque tem alguém querendo roubar o coração dos seus filhos. E enquanto você olha para ele achando que é só uma criança, tem gente investindo pesado nos seus filhos. Você que é solteiro, cuida da sua solteirice santa no Senhor, porque tem alguém querendo destruir suas emoções e o resto da sua vida. Deixa eu te falar um negócio. Primeira escolha mais importante da sua vida é Jesus. A segunda é com quem tu vai casar. Meu papo agora é com solteiro. Você que casou, segura aí a onda. Que agora já escolheu, agora tu paga o preço na oração. Mas você que é solteiro, meu querido, é a segunda escolha mais importante da sua vida. Você pode estar fazendo a melhor escolha. E deixa eu te falar, posso ser sincera? Fala, pode. Não precisa ser bonito não, mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Calma, não estou falando de você. Sozinho ele se coisou, ó. Estou falando com a galera solteira, amor. O que é? Se ofendeu. Não, gente, é sério. Deixa eu te falar. É porque na carência das emoções, aí a gente faz igual Sansão, cai nos braços de Dalila. Na carência, aí você acha, mas Deus está querendo te ensinar primeiro. Eu vou te suprir suas emoções. E quando você for equilibrado em mim, você está pronto para casar. É melhor. Porque aí é a mesma coisa, não sei se você já foi no supermercado com fome. Você já foi no supermercado com fome? O que a gente faz no supermercado com fome? A gente compra um monte de coisa que se a gente tivesse de barriga cheia, a gente não... Exatamente, fica andando aí com
com as emoções bagunçadas, tu vai escolher qualquer coisa e vai dizer que foi Deus. Se sacia no Senhor. Ele vai saciar todas as áreas da sua vida. Posso te contar uma coisa antes de terminar essa parte? Obrigada. Alguém deixou aqui, então eu vou contar. Obrigado, Bru. Eu estava quase 30 quilos acima do que eu estou agora. E eu estava com alguns problemas de saúde mesmo. Tentava fazer dieta, não conseguia. Tentava emagrecer e não conseguia. E até que eu encontrei um casal eu fiz muito tempo, atividade física e tal, eu não emagrecia, não conseguia. Encontrei um casal de doutores maravilhosos. Dr. Robson e doutora Raquel, eles são incríveis. E eles estão cuidando de nós. E aí já perdi quase 30 quilos. Só que, se eu não entender o que me levou até aquele lugar, eu vou voltar para lá. E aí Deus começou a me ensinar, Ele começou a mostrar assim, você quando está frustrada, você quando tem um dia difícil, tu já olha o chocolate. Aí Ele falou assim, tu está me trocando pelo chocolate. Apertou, não apertou? O problema é o chocolate? Ele que é o Satanás? O Satanás é o desequilíbrio em mim. E ele falou assim, busca o equilíbrio em mim, para que você não haja debaixo de um ímpeto, e depois que comer chocolate está de boa. É sobre isso que nós estamos falando com os solteiros também. Se equilibra em Deus, se autorregula em Deus. Aí você vai estar sóbrio e não embriagado, sóbrio, para poder escolher com a cabeça fresca e sóbria a mulher de Deus que você quer passar, ou o homem de Deus que você quer passar a vida inteira com ele. Eu estou falando sério. Melhor conselho é case com alguém que ama mais Jesus do que você. Você quer ter uma família saudável em Deus, casa com alguém que ama mais Jesus do que você. E se você está casado, você busca o Senhor como casal e traz o céu na terra, na sua casa. Porque se você quer ver o reino fora, ele primeiro vai se manifestar dentro. As pessoas só vão começar a ver fora aquilo que é uma realidade dentro. Quem tenta performance para mostrar algo fora está produzindo algo que não é de Deus. Mas Deus promove o que é verdadeiro no íntimo de alguém, assim como Ele fez com Davi e com muitos homens de Deus. Tem gente querendo ganhar as multidões fora, mas perdendo seu filho, sua filha em casa, perdendo esposa, perdendo marido. Não, querido, cuida da tua casa. Avivamento, quer viver avivamento aqui na igreja? Começa o avivamento em casa. E não dês lugar ao diabo. Sabe quando a gente dá lugar para o diabo? Quando tem algum espaço da nossa vida que não está preenchido por Deus. Quando fala que a gente vai dar lugar ao diabo, é porque existe um espaço ali que não está preenchido. Ficar em silêncio. Obrigado, Jesus. O Senhor levantou um homem de Deus para dar glória a Deus. Nós recebemos de Deus nos cultos. Nós recebemos de Deus nos devocionais. Mas nós somos assim como se fosse um saco furado com furinhos. Por quê? Porque nós gastamos da energia vital. Tudo que nós recebemos vai sendo gastado e desgastado. Então nós sempre precisamos de mais. Levíticos está escrito: o fogo permanecerá aceso sobre o altar, ele não se apagará. Mas o sacerdote, não é o pastor Fábio, não é a Lohane, não é o Juliano, não é a pastora Aline, o sacerdote, todas as manhãs, vai alimentar o fogo. O fogo não vem de você. Fala, o fogo não vem de mim. Mas a lenha sim. E quando você vai na presença dele, Deus não tem dois fogos. Um é do diabo, um é o fogo do inferno e o outro é o fogo da presença. Não, querido, é o mesmo fogo. Só que quando ele está no meio do ímpio, ele causa algo. E quando ele está no meio dos santos, ele causa outra coisa. O fogo é o mesmo.
E quando nós estamos no meio da presença de Deus, as impurezas que estão em nós vão sendo consumidas. As mentiras, as barreiras, nós estamos rendidos diante do Senhor. Ele sabe a questão do seu coração, Ele sabe como você é, de que você é feito, no que você é bom, no que você não é. Mas com o que você tem, você fala assim: eu tenho isso aqui, Deus. Eu ouvi o seu chamado e eu quero te seguir, sem dar lugar para o diabo, e avançando no reino, sendo um verdadeiro representante daquilo que o Senhor estabeleceu para ser manifesto na terra. Você acha que o diabo está no pub? Engano seu. Ele está no meio do povo de Deus, trazendo frieza, trazendo falta de constância, trazendo a frase eu mereço, consentimentos. Nos tornamos consentidos, passivos, sendo que em realidade o Senhor nos chamou para ser agressivos, mortificando a carne, esmurrando a minha carne, esmurrando a minha carne, até que Ele se manifeste de tal forma que o mundo veja que existe um Deus soberano sobre todas as coisas. Queridos, eu decidi ser um testemunho vivo para qualquer um ver que Deus é real. E não precisa estar no culto. O altar já está aqui, o fogo já está aqui. As pessoas só são espectadores do que Deus está fazendo. Elas sim são espectadores. Esse lugar, quando ele fala não deis lugar, pode ser o seu coração, seus pensamentos, seus relacionamentos. E como eu disse antes, você acha que ele está nos pubs, Satanás? Não, ele está no meio da igreja. E o interesse dele não é te tirar daqui. O interesse dele é que você se torne uma contaminação aqui dentro. De passividade, de frieza, mornidão, falta de constância, mediocridade. Atrai, gente. E deixa eu te falar uma coisa. É forte, mas esse eu posso falar porque ele me autorizou. Aqueles que são parecidos, eles se atraem. Você pode ver, uma maçã podre no meio do cesto. Sim, ela vai botar para fora a podridão das outras que também estavam com aparência boa, mas já estavam podres no interior. Sabe por quê? Quem ama Jesus não está disposto a perder tempo e não entra em qualquer conversa. Eu lembro uma pessoa que eu acompanhei. Ela era uma lindinha, eu amava muito ela. Ela não morreu, mas faz tempo que eu não encontro com ela. E ela, cara, eu não entendia. Eu ficava assim, meu Deus, que azar. Só se junta perto da menina, gente tranqueira. E a menina, uma gracinha, falava assim, bonitinha, gente boa. E uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu falei, não é possível, ela é muito inocente. Eu ficava assim, mas só entra em tranqueira. Amizade tóxica, gente abusiva e corrompida. Eu falei, não é possível. E um dia eu estava aconselhando ela, de repente o Espírito Santo falou assim para mim, não, filha, não se engane, porque o problema está dentro do coração dela. Ela atrai essas pessoas. Desculpa, vou ofender alguns, mas é por uma boa causa. Às vezes você se reclama dos relacionamentos que você já teve, seu coração está precisando de um ajuste, porque você está atraindo só tranqueira. O problema não era os outros, o problema é a frequência que você está. Muda de frequência. Falei bonitinho, não falei, eu não ofendi ninguém não. Se você andar na frequência da coitadice, do vitimismo, você vai atrair os abusadores. E tem gente que se alimenta disso. Não deis lugar ao diabo. Quer mudar a frequência? Pastora, quero mudar, não sei. Anda com gente com a frequência que você quer ter.
Chega junto dessa galera. Eu quero ser igual esse grupo aqui. Ainda não estou na frequência, mas eu quero. Glória a Deus. Abra comigo Apocalipse, capítulo 22. Tá ficando cada vez melhor, né? Começou em Efésios 4. Você quer saber por que eu preguei Efésios 4? Eu não sou mística, amém? Eu sou do sobrenatural, mas eu não sou mística. Mas eu sinto vontade de contar para vocês. Eu não sou mística. Não, eu não leio horóscopo. Não, eu estou falando sério. Eu não sou mística. Mas a vida, ela é espiritual. E se você abrir os seus olhos espirituais, você vai começar a ver que Deus fala em tudo. Essas 2 noites que eu dormi em Dublin, as 2 noites, eu acordei 4h27 da manhã, os 2 dias. Qual é a probabilidade, meus queridos? Em primeiro lugar, o horário certo dos espíritos é a 3, não é? Brincadeira. A 4h27 é muito específico. Aí quando hoje eu acordei de novo, aí eu fiquei na minha mente, 4h27, 4h27, 4h27 e voltei a dormir. Aí eu acordei, 4h27, 4h27, o que tem 4h27? Aí eu comecei a ler todos os versículos da Bíblia que chegavam em 4h27. Eu comecei a ler todos. Aí como é que a gente sabe o que Deus quer falar? É o que bater legal aqui. Eu li eu falei, esse não é. Não é eu escolhendo aqui, ó. Não é aqui, é no Espírito. Na hora que eu li, simplesmente, curto e grosso, não deis lugar ao diabo. Eu falei, é esse. Bateu aqui, ó, forte na hora que eu li. Então, só para te contar os bastidores. Vai lá, Apocalipse 22. Essa palavra Deus trouxe ao meu coração ontem. Esse Apocalipse 22, e eu quero ler com você. O Senhor trouxe de novo hoje para eu ler com você. Apocalipse 22, 11. Você está dando aleluia, príncipe. 22, 11 diz assim: continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se mais. O que significa isso? O sujo, o imundo vai se sujar cada vez mais. A gente olha e fala, ai, o mundo, ai, o povo. É isso, eles estão fazendo o trabalho deles, e muito bem feito, por sinal. E a gente? Tem gente que não quer ser crente porque não quer ser crente igual a gente. O problema não é Jesus. O problema são os promotores aqui de vendas. O problema são os representantes da marca. Quando eu passo a viver por uma causa, que isso é quando eu me converto a Jesus, já não vivo eu, Cristo vive em mim, eu já não estou vivendo mais segundo as minhas vontades e as minhas paixões. O próprio Jesus disse, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. A partir do momento que eu decido seguir a Jesus, eu abro mão de ser dono disso aqui, para seguir o plano dele. E viver como ele diz que deve ser vivido. Eu paro de ter eu assinei ali, ó, o contrato, quero ser salvo, quero viver uma vida em Cristo. Eu estou abdicando de poder fazer o que eu quiser, onde eu quero ir, para seguir os passos de Jesus. Os passos que diz assim, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. E quando o Espírito Santo vem sobre você, quando o poder de Deus vem sobre você, não é para sentir um tremelique. É para Ele se revelar mais a você e te mostrar o poder dele também. Mas é a seguinte frase: Deus me ungiu para. Ele te ungiu para. Você desfruta da presença, você desfruta do momento, mas é ide.
Você desfruta do cuidado, Ele te ama, Ele cuida de cada detalhe, Ele cuida de você. Mas por que Ele está cuidando de você? Para que você em paz possa ir. Você não precisa ficar lutando pela sua própria vida como os ímpios, porque existe alguém que cuida de você. E por que Ele cuida de você? Para que em paz você vá. Porque se você tivesse que estar preocupado com o que comer, o que beber, o que vestir, o que fazer com a sua casa, como Marta correndo de um lado para o outro, você não conseguiria ir, não conseguiria gastar tempo em se preparar, em se renovar, em prestar atenção ao seu redor. Por isso que ele fala, não sejam como os ímpios. Mateus capítulo 6, se preocupando com o amanhã. Porque o amanhã, Ele garante, por que Ele garante? Para você ser livre para ir. Gente, isso é incrível. Se você não consegue aplaudir Deus por causa disso, sinceramente. E eu termino assim. Deep School, Deep School. Fala assim, Deep School. É isso aí, Deep School. Se afaste da ira, se afaste da mentira, se afaste da dureza do coração. Tem gente que não está aí se embebedando, não está aí deitando com outras pessoas, mas não perdoa o irmão. E eu termino com isso. Deixa eu te falar uma coisa. Para mim é impraticável. Olhar, gente, eu não vi nada, eu vou usar o exemplo, tá bom? Vocês entenderam que eu não vi nada, Deus não me mostrou nada, mas eu vou fazer um exemplo aqui agora? Amém. Por exemplo, a galera do louvor. É impraticável essa equipe não se amar. É impraticável se tolerarem ou serem políticos. É impraticável ter falta de perdão ou de respeito, seja em qualquer área. Não deis lugar ao diabo. Ame. Manifesta o que você tem dentro. Deus está cuidando das outras coisas. Não anda na distração. Não anda na distração e não dê lugar ao diabo. Mas começa a buscar revelação. Começa a buscar mais dele. Quando o pastor Fábio e o pastor Aline estiver pregando assim, fica assim, nem pisca. Porque é revelação do céu, limpa, pura. Fica de pé no seu lugar. A minha oração é para que exista um fogo tão grande no seu coração, que esse fogo consuma tudo que é em você e não tem espaço para mais nada. Assim como está escrito em Jeremias, existe um fogo cerrado no meu peito que não me dá descanso. Eu não consigo sair desse lugar, eu não consigo fazer outra coisa, eu não consigo porque estou consumido. E se você já recebeu muito de Deus, só pede para Ele trazer ainda mais fome sobre você. E eu posso te contar um segredo? Sabe qual é o problema de andar com fome de Deus? É que essa fome nunca passa. É porque ela te move à profundidade. É muito bom, mas ao mesmo tempo é frustrante, porque você quer mais, você recebe mais, mas ao mesmo tempo você segue querendo mais. Eu oro para que essa fome venha sobre você. Para você que já recebeu tanto de Deus nesses dias, nessa igreja, o tanto que você tem recebido. E se você por acaso entrou nesse lugar e você estava no pecado, você está com as mãos sujas, não tem problema não, Ele chama você também. Só se entrega para Ele. Pode ser que você está agora falando de tudo que você faz errado com Ele. Ele sabe, porque Ele está com você em todos os momentos. E Ele está falando assim: eu não quero que você foque no que você está fazendo errado, mas eu quero que você olhe para o caminho que eu estou propondo para você.
Porque enquanto nós focamos nas nossas debilidades, nós estamos distraídos e não olhando para onde o Senhor está apontando. O poder dele sobre nós nos liberta do pecado, nos liberta da ofensa. O poder dele sobre nós nos capacita a estar posicionados e resistir ao diabo. Por um caminho vem o teu inimigo, mas por 7 fugirá. Espírito Santo, eu oro sobre a Lagoinha Dublin. Eu oro, Senhor, por mais constância. Eu oro por mais profundidade. Eu oro por mais entrega. Eu oro, Senhor, por pessoas comprometidas com o Senhor e dispostas a morrer pelo Senhor. Leva, Senhor, a Lagoinha Dublin até o fim de cada um. Que o trono da sua vida hoje seja do Senhor Jesus. O pastor Fábio, ele vai fazer o apelo. E na hora que ele fizer o apelo, eu queria te convidar que todos falassem aquelas palavras como reafirmando a sua aliança com Cristo. Sabe por quê? Entregar a vida para Jesus é todos os dias. Ser fiel a Deus, você acorda de manhã, você acorda determinado a ser fiel. Você acorda determinado a se entregar a Jesus um dia mais, outro dia mais, outro dia mais. E todos os dias da nossa vida, você renova a sua aliança todos os dias. Meu querido irmão, eu queria que você ajoelhasse aí no seu lugar. Perceba no Espírito Santo, o Espírito Santo nos conduzindo a um tempo de consagração. Jesus. Se não for Jesus, para sermos ministros incendiados nesta geração, Jesus, não vale a pena viver. Se não for, Deus, para sermos intensos, apaixonados, um povo que não ama nada mais que não seja a Ti, Jesus, não vale a pena viver. Eu tenho, Jesus, a audácia de fazer esta oração. Mas se for, Jesus, para ligar o nosso coração a qualquer coisa dessa vida novamente, tira-nos a vida. Não queremos voltar nunca mais, Jesus, para o lugar aonde o Senhor nos tirou. Queremos flertar, Senhor, com aquilo que um dia fomos escravos. Dá-nos temor para entender, Jesus. Tira de nós qualquer inocência espiritual, cegueira que nos impeça a enxergar, Jesus, a verdade do que foi pregado, da verdade do que nos foi exposto. Dá-nos temor para não dar espaço nem oportunidade para o diabo, Jesus.
temor, Jesus, para entender que a vida que hoje possuímos, ela não é nossa, ela é tua, somos seus servos, seus escravos, Jesus. A nossa vida não é nossa. Nós, Pai, renovamos a nossa consagração nessa manhã. Nós renovamos essa manhã, Jesus. Aquela oração que um dia fizemos, dizendo, Deus, que Tu eras, Senhor, que Tu és o nosso Salvador e o nosso Senhor. Nós renovamos essa segunda parte, Jesus. E declaramos mais uma vez que Tu és o nosso Senhor. Aí no seu lugar, meu irmão, diga amém. Diga isso, Senhor. Tu és o meu Senhor. A minha vida não é mais minha. A minha vida é Tua. Me consome, me incendeia. Eu sou um sacrifício nas Suas mãos. Em o nome de Jesus. Pode se colocar de pé. Queria convidar toda a igreja nessa hora a fechar os seus olhos. Seus olhos fechados. Coloque as duas mãos sobre o seu coração. Com seus olhos fechados e as duas mãos sobre o seu coração, repita uma oração após mim. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta tarde, eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu que me perdi, eu que me desviei, nesta manhã eu retomo para Ti, na certeza que em Ti eu encontro acolhimento. Por isso eu Te peço, perdoa os meus pecados, me lava com Teu sangue e me torna puro novamente. Eu Te peço, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, da onde ninguém pode apagar. Me dá uma nova chance, uma nova oportunidade, porque eu quero, Jesus, viver para Ti e para Ti somente. Em o nome de Jesus, amém e amém.